Contabilidade básica. É sobre isso que nós vamos tratar no vídeo, ou melhor, a playlist é sobre isso, né? Mas o assunto de contabilidade básica deste vídeo vai ser o seguinte: como apurar o lucro líquido. Estou construindo uma playlist no canal e o texto base que eu estou utilizando é o livro do professor José Carlos Marion. Vale muito a pena, eu já li esse livro algumas vezes e na faculdade é um livro bastante recomendado. E nós estamos, ou melhor, eu estou atualmente no capítulo... Qual capítulo? Vamos ver aqui, capítulo 6, não, capítulo 7, sobre demonstração do resultado do exercício, que é uma das demonstrações contábeis, assim como balanço patrimonial, entre outras. E até o presente momento, que nós já vimos neste canal sobre esta demonstração, ou seja, demonstração que evidencia o resultado da companhia ou do exercício, se é lucro ou prejuízo, se é superávit ou déficit, até o momento já entendemos que esta demonstração é dedutiva, ou seja, começa a partir, ela se inicia no maior valor, receita bruta, e vai reduzindo até que se chega ao menor valor, que é o lucro ou prejuízo. Por isso, uma demonstração dedutiva. Também já tratamos como apurar a receita líquida, como apurar o lucro bruto, o que é o custo das vendas, como apurar o lucro operacional, as diferenças entre as despesas operacionais, as despesas com vendas administrativas e financeiras, como apurar o lucro antes do imposto de renda, como apurar o lucro depois do imposto de renda. E finalmente, hoje então, como apurar o lucro líquido. E o texto diz o seguinte, que o lucro líquido é a sobra líquida à disposição dos proprietários, sócios ou acionistas. Então, o lucro líquido nada mais é que a última linha ou a última informação, depois de ter ocorrido diversas deduções da demonstração do resultado do exercício. É aquilo que o dono ou o sócio, ou o proprietário ou o acionista realmente tem interesse quando ele abre uma empresa. Observar se aquela empresa teve ou apresentou lucro, né? Lucro líquido nesse caso. Então, como apurar o lucro líquido? O lucro líquido é a sobra líquida à disposição dos proprietários, sócios ou acionistas. É o que mais interessa, na verdade, para qualquer um que abra uma empresa. Doações e contribuições são dirigidas às fundações com a finalidade de assistir o quadro de funcionários, às previdências particulares com o objetivo de complementar a aposentadoria e as cooperativas de empregados e etc. Normalmente, as participações são complementos à remuneração de empregados e administradores. É estipulado um percentual sobre o lucro. A participação no lucro ou no resultado para os empregados é obrigatória. Por que eu estou aqui mencionando, por que o autor está mencionando? Lembrando que isso aqui é um vídeo de contabilidade básica bastante elementar, bem simples. Na prática, eu sei que é diferente, mas diferencia um pouco, né? Mas aqui o autor traz esses nomes, né? Doações e contribuições e participações. Por que surgiu do nada isso aqui? Porque no vídeo passado nós vimos como que se faz para se chegar no lucro depois do imposto de renda, né? Como apurar o lucro depois do imposto de renda. Chegando a este valor, que já foi deduzido, mas ele é um total, né? Deve-se subtrair o quê? As doações e contribuições e também as participações. E depois disso, então, existe o lucro líquido. Então é por isso que ele está aqui no texto, deixando claro o que são doações, o que são contribuições e o que são participações. Porque, pensando agora na organização da demonstração do resultado do exercício, ou a demonstração do resultado, então nós começamos lá no iniciozinho com o quê? Começamos com receita bruta, depois disso as deduções da receita bruta, as devoluções, cancelamentos, depois disso receita líquida, que é um subtotal, né? Em seguida, custo das vendas, subtraindo, chegamos ao lucro bruto. Depois do lucro bruto, subtraem-se né, as despesas operacionais, chegando ao lucro operacional. Depois do lucro operacional, subtrai-se as despesas não operacionais e soma-se as receitas não operacionais, chegando ao lucro antes do imposto de renda, o famoso LAIR. Feito isso, o lucro antes do imposto de renda e contribuição social, subtrai-se o imposto de renda e contribuição social, chega-se ao lucro depois do imposto de renda e contribuição social. E a partir daqui, que agora nós conseguimos apurar o lucro líquido.
subtrai-se as doações e contribuições, e subtrai-se as participações e chega-se ao lucro líquido. E assim eu quero finalizar o vídeo repetindo o texto para a gente entender um pouco melhor, ou de maneira básica, né, compreender o que são então de fato essas doações, contribuições e participações. O lucro líquido é a sobra líquida à disposição dos proprietários, como já mencionei diversas vezes no vídeo, sócios ou acionistas. Bom, doações e contribuições, que precisam ser subtraídas, se houverem, do lucro depois do imposto de renda. Doações e contribuições são dirigidas às fundações com a finalidade de assistir o quadro de funcionários, as previdências particulares com o objetivo de complementar a aposentadoria e as cooperativas de empregados. Então, essas são as doações e contribuições. E agora, quanto a participações, normalmente as participações são complementos à remuneração de empregados e administradores. É estipulado um percentual sobre o lucro. A participação no lucro ou no resultado para os empregados é obrigatória. Na verdade, essa questão das participações é bastante comum, a gente observa bastante por aí, né? Você já deve ter ouvido falar de termos como a minha PLR, eu acho que é esse o termo que se utiliza muito em empresas por aí, ou a minha PL, enfim, a minha participação nos lucros. Então, geralmente multinacionais ou grandes empresas, ou empresas mesmo organizadas, ou que foquem nisso, né, em permitir que seus empregados e administradores participem do lucro. Então, é aqui que entra essa conta. Então, essa subtração, essa dedução ocorre na demonstração do resultado exatamente aqui. Você, inclusive, pode verificar na sua empresa se você consegue verificar a demonstração do resultado e aí a sua empresa distribui, né, ou permite participação, vai estar lá, então, nesta linha da demonstração do resultado do exercício. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi sobre isso, como apurar o lucro líquido, e no próximo vídeo quero tratar sobre distribuição do lucro. Dá uma olhada no vídeo passado, caso você tenha interesse, onde eu tratei sobre como apurar o lucro depois do imposto de renda. Valeu! Vou deixar aqui no final também uma playlist de contabilidade como um todo, ou então a playlist de contabilidade básica.